especial para o meu grande amigo já há muito tempo, né, o Cláudio Mandarino, já se conhece há muito tempo, né? Mas assim, ó, o principal, o primeiro passo, hoje em dia, se tu for começar a fazer alguma atividade com esporte paralímpico, o melhor que tem a fazer é entrar no site do Comitê Paralímpico, ANDE, né? O Comitê Paralímpico gerencia praticamente todas as modalidades paralímpicas que acontecem no país, né? A ANDE é a gestora, né, que trabalha com a bocha paralímpica e com futebol 7PC, principalmente, né, paralisados cerebrais. Um curso bem interessante que está acontecendo, né, que é gratuito, por exemplo, para iniciação é perfeito, que é o movimento do... Se entrar no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, provavelmente vai chegar lá, vai ver Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte. E é um curso EAD que fala muito bem sobre toda a iniciação, e desse curso básico ali, que eles estão oferecendo gratuitamente, o básico do esporte, eu mesmo escrevi eu já tenho até, mas assim, técnico em bocha paralímpica, né? Técnico, assistente, que começa esse mês. Tem de arbitrar os cursos online, né? EAD agora foi um ponto positivo da pandemia, porque não precisa ser presencial, então não tem muito. Mas o básico tu tem que fazer, tem que ter concluído o curso de formação EAD desse do Fundamentos Básicos, né, do esporte. Ali tu vai ter todas as noções básicas para começar. E aí depois, né, tem que ter muita disposição, porque a gente sabe que é um pouco diferente, não é muito, porque trabalha bastante igual, né, e tem muitos desafios diferentes, né, porque as particularidades são diferentes, os treinos não vão ser os mesmos para todos os atletas, né, dependendo da modalidade, da classe, enfim. Entra numa gama de diferenças que vai muito longe, né, então a gente não quer colocar à disposição de todos, que eu atendo no WhatsApp, a gente vai conversando, e a gente gostaria muito que o esporte paralímpico se desenvolvesse muito mais no estado. Nós ainda estamos muito aquém. São Leopoldo, nós temos... Eu particularmente tenho um entendimento que deve ter muito atleta ali para ser descoberto, assim, né, que não sabe que pode participar. Não posso me estender demais, né? Não, Augusto, quer falar? Não, pode continuar, André. Não, pois é, professor, eu estava pensando nisso, né, a questão da própria divulgação e as pessoas pensarem que existem essas possibilidades também, né, seria uma boa alternativa para se pensar, né, num projeto nesse sentido, assim, para divulgar o trabalho no município de São Leopoldo e conseguir mais atletas nesse sentido também, né, pensando na sua fala, né. Com certeza tem. Nós fizemos um trabalho com professores do município de Sapiranga, né, convite do professor conhecido meu de mais tempo, então ele me pediu para ir lá, mas a Secretaria de Educação do município também estava abraçando. Foi uma reunião com todos os profissionais de educação física e foi excelente o desenvolvimento, porque dali surgiram vários atletas para Paralimpíadas escolares. Eles mudaram completamente o sistema, completamente não, eles mudaram o foco e começaram a trabalhar com os alunos nas escolas com deficiência, e já tiveram, na última edição, agora, ano passado, eles tiveram, se não me engano, 10 atletas classificados para a etapa nacional já. Ou seja, tendo um pouco de boa vontade, né, de desejo e um pouco de doação dos professores também, né, que não fiquem só nas salas de aula, dá para se achar atletas, né? Nós temos muita gente por aí boa. Muito bem, professor, obrigada pela contribuição. Esse assunto não se esgota aqui, né? Eu vou passar a pergunta para o professor Leandro e depois a gente segue conversando, pode ser? Com certeza. Então, professor Leandro, qual seria o caminho formativo para quem pretende trabalhar com pessoas com deficiência na educação física e no esporte?
Bom dia, Andressa. Bom dia, colegas. Saudação especial aí aos meus amigos de longa data, professor Cláudio Mandarino, professor Edinaldo, as lendas aí da Unicinos e da educação física. Nos nossos dias aí, ó, caiu um trovão aqui, agora um raio aqui. Gostaria de agradecer aí o convite de estar aqui com vocês nessa manhã. Acho que é importante resgatar também, né, nesse momento, porque cheguei até aqui, né, de uma forma bem breve, né? Como vocês viram ali, eu fiz mestrado e doutorado na Unicinos, e se hoje eu estou no esporte adaptado é graças a essa formação que eu tive na Unicinos, porque eu tive que deslocar a minha pesquisa, no caso, da educação física para ciências sociais, né? E quando eu caí nas ciências sociais, fui desafiado a fazer um projeto que tivesse um vínculo, né? Tivesse uma aproximação com a educação física, que é a minha formação inicial. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar e a transitar no esporte adaptado, na educação física adaptada, na educação física inclusiva. E nesse mesmo período, eu chego até o GTT, Inclusão e Diferença, onde lá já estava o professor Cláudio Mandarino. Então, é importante fazer esse resgate para saber de onde a gente vem, mesmo sendo o esporte adaptado, educação física adaptada, educação física inclusiva, né? Lá, originalmente, a minha formação não era nessa área. Eu sempre fui do esporte coletivo, futebol, futsal, e eu acho que aí a gente pode começar a debater a questão da formação inicial, né? E o que acontece? A nossa formação, né, a formação que a gente está dando aos nossos alunos, ela mudou nos últimos 20 anos, eu me atreveria a dizer nos últimos 15 anos. Lá na década de 90, no início da década de 90, os alunos, né, e aí eu me incluo, que sou dessa geração, entrava na faculdade para ser treinador, preparador físico, basicamente de esportes coletivos, né, como vôlei, basquete, futebol, futsal. E nos últimos anos, principalmente, né, no início dos anos 2000, essa formação ela modifica, né? Hoje nós temos os alunos para trabalhar na educação física escolar, que são os alunos da licenciatura, e na educação e no bacharelado, hoje a gente tem uma formação muito mais para a questão da saúde, né, que é uma das áreas que mais cresce na nossa formação, mas também para trabalhar na questão da saúde voltada ao fitness, à academia, ao funcional, ao crossfit. E isso não é uma crítica, isso é uma constatação, né? E eu acho que o esporte adaptado ele entra nessa esteira, né? E eu não tenho certeza, e hoje, né, estou na frente do curso, lá na coordenação, e a gente debate isso, principalmente agora, ontem tivemos uma palestra aí da questão das novas diretrizes, e eu entendo que a educação física adaptada, o esporte adaptado, a educação física inclusiva, ela tem que perpassar, tem que ser um eixo, né, da nossa formação. Eu sempre digo que se a gente for pensar a nossa formação como disciplina, a gente vai ter um curso interminável. E se a gente for pegar, a gente tem que pegar os conteúdos e tentar perpassar eles em todas as disciplinas. E não é porque estou hoje à frente desse processo, mas eu entendo que a educação física adaptada, né, o esporte adaptado, ele tem que perpassar todas as disciplinas. O professor do vôlei lá, ou dos esportes coletivos, ele tem que, em algum momento, ele tem que trabalhar as questões do esporte adaptado. E isso vale para os esportes individuais, para aqueles currículos que existem as disciplinas ainda segmentadas, como vôlei, basquete, futebol, futsal. Alguns currículos ainda contemplam essas disciplinas, mas aqueles que falam de forma geral do currículo de esportes coletivos, esportes individuais, eu entendo que nessas disciplinas o professor tem que reservar de alguma forma algum conteúdo, né, para que seja isso abordado. Se a gente for deixar para trabalhar a educação física adaptada, o esporte adaptado só na disciplina específica, a gente tem pouco tempo e a gente tem uma gama hoje de esportes, né, para que a gente possa trabalhar em uma disciplina só. Então, eu entendo que esse conteúdo, digamos assim, tem que perpassar todas as disciplinas. E isso vai muito da questão de como tu constrói o teu currículo, né? A instituição aonde tu está inserida, acho que tem muito a ver com a linha, né? Com a política que a instituição hoje trabalha, né?
tem coisas que são relativas às diretrizes, tem coisas que são relativas à instituição onde a gente trabalha. Então, para a gente começar nosso debate, eu entendo que essa seja a melhor maneira da gente começar a trabalhar na nossa formação inicial e aí na formação dos nossos alunos. Muito bem, professor, ótima contribuição. E se a gente for pensar, né, que quando a gente vai fazer uma matéria, enfim, se trabalha ali as questões de pedagógicas, técnicas, enfim, e geralmente não entra a questão da inclusão, né? Não. Então, se possa ver o esporte e as modalidades esportivas dentro de todos os contextos, né? De todas as dimensões. Então, muito, muito boa essa contribuição. Obrigada. Eu acredito muito nisso também. Para a gente refletir, para a gente pensar, né? Novas inovações nesse sentido também, né? Sem dúvida. O esporte como um direito, né? Obviamente, de todos e todas. Eu vou fazer, então, uma pergunta que é para os dois convidados. Aí eu não sei qual dos dois gostaria de responder primeiro, se a gente segue na sequência com o Paulo e depois o professor Leandro, pode ser? Pode ser, claro. Tranquilo. Que a pergunta é para ambos, né? Então, professor Paulo e professor Leandro, como vocês entendem que seria uma formação inicial mais apropriada aos acadêmicos, considerando os desafios da atualidade? Tu diz voltado à inclusão, a pessoas com deficiência? Sim, voltados ao tema da inclusão. Uhum. Como o professor Leandro falou, não é um tema simples, né? E eu concordo com ele, sou da me formei em 90 também, década de 90, e a gente não teve praticamente nada sobre isso, né? Nenhum tipo de pincelada, né? A não ser nosso saudoso professor Aldo Potrick, né? Que deu uma rápida visão, mas como foi dito, era muito específico, né? E eu quero colocar assim, ó, eu nunca tive, como é que eu vou dizer, como é que eu vou colocar, a intenção de trabalhar com pessoas com deficiência, né, durante o curso, né, a gente não era preparado para isso, não é nem questão de ser preparado, a gente não tinha uma visão que esse outro mundo, vamos dizer assim, existia. E foi depois de formado, né, trabalhando numa instituição lá, eu fui chamado para PAI, e começando a trabalhar lá que eu coloquei o esporte, nem trabalhavam tão fortemente o esporte dentro da escola especial ali, né? E a gente começou, e aí literalmente descobriu um mundo novo, né? Começou com as pessoas com deficiência intelectual e depois com os demais. Mas, como tu colocou, qual seria a melhor forma? Eu acho que informação é tudo, né? A gente precisa apresentar tudo que existe, né, gente? É muito assunto, é bastante coisa, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente pega tudo rápido. Foi meio que caiu no meu colo, vou dar um exemplo particular, e eu tive que correr atrás, né? E estava numa vivência ali assim das APAES, de competições e tal. E em 2010 mudou completamente de novo quando entraram as Paralimpíadas Escolares, porque aí abriu um novo leque, né? É realmente difícil de expressar com palavras o que é aquele momento ali, porque a gente vê pessoas com todo tipo de deficiência, né, de todas as classes, né, da deficiência visual, visual, física, os cadeirantes, os paralisados cerebrais, os anões, os intelectuais, né, então, amputados, e é um congraçamento entre eles, assim, uma vibe tão boa de participação, que eu acho que a gente precisa ter prática, a gente precisa conhecer, precisa estar perto dessas pessoas, né, para conseguir visualizar e sentir também, porque é muita emoção junto, né. O trabalho é igual, não vou dizer que é mais nem menos, é igual. A gente precisa de abnegação, né, para querer trabalhar. E eu só vou dizer assim, a gente não pode ficar muito atrelado ao que, por exemplo, as escolas, as direções. Vai depender do professor. Vou dizer assim, se eu não quisesse fazer, particularmente, eu não faria
e não estaria fazendo praticamente nada, estaria dando a minha aula normal, tanto na escola especial quanto na convencional, né? E estaria seguindo a vida tranquila. Mas a gente tem que ter aquela inquietação, aquela vontade de querer saber mais, de buscar o diferente, de buscar outras novidades. E é isso que instiga a gente, deixa a chama acesa. Eu acho que a gente precisa de professores nas faculdades que façam isso também, né? Que, assim como o professor falou, que dentro de cada cadeira tu tenha esse mote ali, né? Que consiga fazer com que a pessoa com deficiência também seja vista. Claro, tem muitas diferenças, né? Tu vai desde, como eu falei, cadeirante, PC, intelectual, visual, são muitas particularidades de cada aluno, né? Mas eu acho que a gente tem que plantar a semente, né? Tu tem que dar aquela noção do que existe, né? Desse outro leque de opções que existe. E eu acho que cada um vai atrás, com a sua desejo, com a sua vontade de querer mais, de descobrir novas coisas, novos desafios. E vou dizer, o paradesporto é apaixonante. Eu não me vejo mais fora dele de jeito nenhum. Sou um aficionado, né? Claro que eu tenho muita ligação com atletismo, futsal e a bocha paralímpica, mas eu amo todos os esportes. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu vou estar na equipe de futebol 7, que a gente quer desenvolver aqui no Rio Grande do Sul, goalball, a gente já tem um grupo bem legal. A gente precisa de pessoas apaixonadas que façam as coisas. Então a gente precisa plantar essa semente nas universidades também, né? A gente precisa que as pessoas vejam, e não só uma pincelada rápida. Cada cadeira, como o professor falou, esportes coletivos, esportes individuais, e a gente consiga colocar isso sempre, né? E que, de repente, vai tocar um ou outro, para que eles possam também sentir esse amor, essa paixão, e desenvolver, que é fantástico, é uma experiência de vida incrível. Desculpa que eu estou mal da garganta hoje. Tranquilo, professor. Professor Leandro? Oi, estou aqui. Segue. Posso ir? Sim. Bom, já dei algumas pistas ali na minha primeira fala. Eu gostaria de aprofundar, que eu acho que é um tema bem importante, essa abordagem que vocês trazem aí do grupo. A gente trabalha, né, se a gente for pegar lá as nossas diretrizes, vamos pegar nossas matrizes curriculares dos cursos em geral, né, a nossa formação é uma formação generalista, né? Então, ela sendo generalista, ela te dá, dentro como eu falei, da instituição onde tu tá, tem alguns direcionamentos, tem as diretrizes e tem a questão de ser generalista. Muito bem. Sendo generalista, a gente tem que saber um pouco de cada área, porque senão seria pós-graduação, né? Só que o nosso aluno hoje, aí eu falo do nosso aluno a nível de Brasil, tá? Porque a gente tem muito contato com pessoas de outros estados. O que acontece? Se nós estivéssemos num país sério, né, o aluno teria que fazer a graduação e não estar trabalhando. Hoje o nosso aluno ele trabalha para pagar a graduação. Isso é fato, né? Com raríssimas exceções. Então, quando ele trabalha, aquele estágio dele se torna trabalho, né? E ele fica naquele estágio para ter a consequência, em consequência, ser contratado. E aí ele se fixa muito numa área só, né? E ele quer que a graduação atenda aquela área de interesse dele. Hoje, sem dúvida, a área do fitness, academia, personal trainer. Estou falando do bacharelado. A educação física, a licenciatura, ela tem uma outra característica, que ela trabalha as questões de dentro da escola. Muito bem. O que eu vejo, tá? Além daquilo que eu falei, que cada disciplina deveria dar pelo menos uma atenção para a educação física e para o esporte adaptado, eu vejo que os cursos de graduação, do modo geral, né, ele não prepara, né, ele não discute, não prepara é uma palavra, não é correta, ele não discute a questão do esporte adaptado. Então, às vezes, o aluno ele se depara lá, por exemplo, no nosso currículo aqui, a educação física adaptada é nos últimos semestres, ele é no 6º e no 8º, tá? Tem uns 2 disciplinas. O que acontece? Às vezes ele vai conhecer esse mundo do esporte adaptado, da educação física adaptada lá no final. Ele diz, eu gostaria de trabalhar com essas modalidades, trabalhar com esse público, né? Mas nunca me falaram sobre isso. E aí ele não tem o mínimo de conhecimento
né, o mínimo de questões de como abordar, de como, enfim, das competições, do campo de possibilidades que ele tem para trabalhar com esse público. E aí ele fica restrito. Se as disciplinas pelo menos dessem uma noção mínima do que se trata o esporte adaptado e a educação física adaptada, ele poderia aprofundar depois, né, como acontece em todas as áreas. O que eu vejo hoje, né, dos grupos que eu conheço, tá? Que é um dos grupos que eu basicamente fiz pesquisa e hoje transito com eles, tá? A minha pesquisa de doutorado. Os professores, que nem o professor Paulo falou, os professores ali, normalmente eles chegam ali por acaso, né? Não tem uma intencionalidade. E quando eles chegam ali, eles se apaixonam tanto, eles ficam tão envolvidos com esse grupo, que eles ficam durante anos, né, trabalhando com esse público. Então, o que isso significa? Significa que ali tem um campo de possibilidades de atuação profissional. E que se as graduações, né, a formação inicial tivesse dado o mínimo de noção, talvez a gente tivesse profissionais com mais qualidade, né, e também mais possibilidades de contratação, de inserção no mercado de trabalho. Então, o que eu vejo hoje? Ainda o mercado, né, para a atuação do profissional de educação física ainda é muito restrito. Já melhorou bastante, aí acho que o Paulo tem muito mais experiência do que eu. Já melhorou muito, né? E a outra questão que eu queria abordar aqui para a gente depois, se tiver tempo de discutir, né, que eu percebi lá quando eu fiz a pesquisa de doutorado, é que o esporte adaptado, o que acontece hoje nos grupos? A maior dificuldade dos grupos hoje, que eu conheço, é a renovação. Então, eu vou pegar o caso do futebol 5 da HFUC ali, que está em Canoas hoje, era aqui de Porto Alegre para Canoas. Eles têm um atleta de 17 anos e tem um atleta de 45 anos, isso que eles são tricampeões brasileiros, tá? O que significa isso? Que a renovação e a busca por esses atletas também é outra dificuldade que se apresenta para esse público. E por que eu acho que acontece isso? Porque as pessoas não sabem aonde ir, aonde procurar, aonde existem essas atividades. E quando sabem, muitos deles não têm condições de deslocamento. E aí vai a crítica no meu trabalho, a questão da acessibilidade. O esporte adaptado, ele é uma baita ferramenta para a inclusão social, para desenvolvimento de capacidades, para dar espaço para esse público, mas ele está longe de ser a resolução e a solução para os problemas da pessoa com deficiência. Ele é uma baita ferramenta, né? Associado a isso, o que teríamos que ter? Que não temos, já melhorou, mas não temos. Políticas públicas para que esse povo possa sair de casa e ir até os espaços para desenvolver suas atividades. Por enquanto era isso, Andressa, para não monopolizar. Muito bem, professores. Ô, Andressa. Oi, Tobias, diga. Eu posso fazer uma pergunta? Não, eu ia dizer, se não tem nada no chat ali, eu vi que o Augusto postou, vocês podem fazer as perguntas por ali ou aqui, enfim, né? Só para lembrar. Segue, Tobias. A minha pergunta, eu acho que, não sei se talvez é uma pergunta para ser respondida, mas debatida, enfim, que é sobre a questão até mais, assim, histórica, que nem o professor Leandro falou, sobre a questão de que maneira que a gente faz para incluir, qual, digamos assim, desculpa também minha voz, qual seria a cereja do bolo, vamos dizer assim, para trabalhar com esporte paralímpico e com inclusão. A gente vê que hoje em dia no ensino público, né, ensino regular, tem a questão tipo, de colocar alguns... A gente sabe que antigamente as APAES eram mais específicas para trabalhar com a inclusão, né, com o esporte paralímpico. Hoje em dia a gente percebe que tem, por questão até de lei, da criança, né, uma pessoa com deficiência, ela estar inserida dentro da escola. Eu queria uma opinião de vocês sobre isso, se vocês concordam, se vocês acham que o cenário do ensino ele é capaz de fazer com que esse aluno ele seja incluído, ou se vocês daqui a pouco defendem uma outra estrutura, se vocês, até o Leandro, pelo doutorado dele, talvez tenha feito alguma pesquisa, alguma coisa um pouco mais específica. Então é mais sobre isso, uma opinião de vocês dois sobre isso. Se hoje esse cenário da gente de o aluno ter esse direito de estar na escola, vocês acham que essa inclusão ela é trabalhada realmente? Ou, infelizmente, parece que
que é uma coisa muito mais por aparência, vamos dizer assim. O que vocês têm a dizer sobre? Pode ir, professor Paulo, quer que eu vá? Pode falar. Gostei da outra fala. Não, acabei de falar, pode ir, professor. Fica à vontade. Tá. Assim, Augusto, que nem o professor Leandro falou, melhorou um pouco, né, do que já nós tínhamos antes. Deu para sentir essa diferença. Mas realmente faltam espaços para eles fazerem, falta acessibilidade, e o esporte é uma ferramenta, com certeza. Até porque isso dá, como é que eu vou dizer, uma autoestima muito boa, né? Eu não sei se todos sabem, mas, por exemplo, a própria Paralimpíada Escolar, no início, eu só estou fugindo um pouquinho, tá? No início, os 3 primeiros atletas de cada modalidade, de cada prova, se eles ficarem entre os 3 primeiros e houverem 5 participando, eles têm direito a um Bolsa Atleta, que é pequeno, mas R$370 por mês. Mas isso faz uma diferença, um impacto muito grande, porque a maioria não são pessoas abastadas, né, que têm posses, né? Então esse valor, eu senti pelos nossos aqui que receberam, é um valor muito importante, e isso transforma a autoestima e faz o quê? Qual a importância disso? A importância é que ele, tendo confiança nele mesmo, vendo que ele pode mais, ele vai atrás também das políticas públicas, ele começa a saber que ele pode ter voz, que ele pode falar, ele precisa muito dessa autoafirmação. Claro, a deficiência intelectual não vai ter muito como fazer isso, mas amputados, cadeirantes, às vezes pessoas mais tímidas, né, que ficam mais retraídas, essa ferramenta do esporte faz com que eles cresçam também, né, que eles se sintam mais empoderados, né, e isso faz com que a voz deles possa ser mais ouvida. Augusto, só repete de novo, que eu fugi um pouco porque eu estava com a outra resposta ali. Tu perguntou o que poderia ser feito hoje? Na verdade, Paulo, é uma questão tipo, que a gente ouve muito falar sobre a palavra inclusão. Sim. Mas eu queria ver com vocês de novo, né? Tipo, se realmente vocês concordam que hoje existe na prática, dentro das escolas principalmente, né? Que a gente sabe que isso é muito discutido, porque enquanto profissional, né, enquanto professor, eu sei que muitos colegas não se sentem preparados para trabalhar, e justamente por uma questão talvez da graduação, mas até por formação permanente, né? Formação continuada. E daí, tipo, sempre tem esse embate, né? Dos professores dizerem que não estão preparados, mas tem essa questão da inclusão, né? Faz anos, né, que faz 20 anos que eles não estão preparados. Então, ninguém está preparado. Então, não vão estar preparados nunca, né? Se de 20 anos. Por quê? Tem que ir atrás, né? A gente tem que ir atrás. Eu sei que dentro de sala de aula, educação física, a gente trabalha com eles em outro ambiente, né, diferente da sala de aula. E mesmo isso, por exemplo, uma coisa é tu fazer adaptação para a deficiência intelectual, né? Que fisicamente, falando da nossa área, primeiramente, que não tem uma dificuldade muito grande física. Então, ele vai fazer várias atividades. Mas se for um cadeirante, se for um paralisado cerebral severo ou leve, já dá diferença. Se for amputado, pouca diferença. Então, o professor a gente tem que ter mecanismos de fazer pequenos ajustes dentro de uma sala de aula. Um atleta que joga bocha paralímpica, ele é um cadeirante com grande dificuldade motora. Então, ele praticamente joga bocha por quê? Porque não tem capacidade de fazer nenhum outro tipo de movimento, né? Eu fui numa escola na Barão do Rio Branco, aí em São Leopoldo, Barão do Rio Branco, né? Uma escola estadual, para lá do Big, assim, lá para dentro, né? E eu descobri descobri, modo de falar, né? Eu vi a menina no Big, cadeirante, andando, fui falar com os pais, fui na escola dela, conheci a escola, fui lá umas 2, 3 vezes, e joguei bocha com ela dentro da escola dela, no pátio, porque ela só assistia às aulas de educação física, até porque não tinha muito o que ela fazer. Era da bocha classe BC3, que é a mais comprometida de todas, precisa da rampa, que precisa do assistente. Então, o que ela vai fazer? Não tem o que ela fazer, não vai jogar, ela não pode rebater, ela não pode segurar, ela não teria capacidade, né? Mas com a bocha, gente, quando ela esteve ali, os colegas ficaram em volta, todo mundo queria jogar. Daí, em vez, o professor tinha que pedir para uns voltar para a aula, porque eles queriam tudo jogar aquele jogo. Claro, era novidade. Mas, por exemplo, se ela tiver o material, ela pode ficar... nem que, é só bocha que ela vai jogar bom, mas é a capacidade dela, se ela gostar do esporte, é o que ela vai estar fazendo. Da mesma forma, no atletismo, no futebol, tu vai jogar com atletas PCs ou não, isso ajuda eles, porque se eles jogam com pessoas sem deficiência, estão incluídos realmente, os colegas jogam, ele pode correr, jogar, tocar, ambulantes, que eu digo, né?
isso vai fortalecer ele para ele jogar só contra os PCs, né? Então ele vai ter um plus a mais também, né? Nós temos vários exemplos. Vou dar mais uma rápida, assim, por exemplo, não sei se conhecem todos, o melhor corredor atleta paralímpico hoje da atualidade é o Petrúquio, que é nosso, né, do Brasil. Campeão mundial, campeão paralímpico. Como é que ele foi descoberto? No interior da Paraíba. O que ele fazia? Ele jogava bola, jogava futebol. O sonho dele era ser atleta da seleção brasileira. O professor chegou lá, viu e disse, rapaz, tu não quer vir tentar fazer corrida, atletismo, tu tem um porte físico bom, porque ele jogava e corria no interior, pé descalço. Em 2 anos ele já tinha... Ele começou a participar da Paralimpíada Escolar, foi para um Pan-Americano, lá para Sul-Americano, já ganhou, 2 anos depois ele já era campeão do mundo, já foi medalha de ouro, já deve ganhar mais de 15 mil por mês com as bolsas atletas internacionais, ou seja, transformou a vida dele. Mas um professor viu ele jogando bola, uma má formação, computação. Eu digo assim, o professor de educação física é fundamental nesse ponto. Mas, voltando para o outro lado, dentro da sala de aula, como é que funciona essa inclusão? Por exemplo, a menina Kathleen, essa, era baixa BC3. Para a educação física era muito difícil. Mas dentro da sala de aula, ela era uma menina exemplar, tirava ótimas notas. Ela copiava, ela entendia, ela tinha uma compreensão cognitiva perfeita. Então, o que ela precisava de adaptação dentro da sala era alguém que copiasse, alguma forma dela receber os conteúdos, porque ela tinha capacidade intelectual, assim como muitos PCs têm, né, muitos paralíticos cerebrais têm, nem todos têm uma perda cognitiva, né? Amputados, nem se fala, cadeirantes. A maioria dos cadeirantes não tem problemas cognitivos de interação dentro da sala. Então, acessibilidade física mesmo, né? De deslocamento, de colocação. O professor Leandro colocou uma coisa importante, nós não temos praças. Tu vai vir na praça, não tem aparelhos que eles possam fazer uma pessoa com deficiência, um cadeirante, principalmente um cadeirante que eu digo que já tem a cadeira junto, né? Os PCs a gente consegue botar em algumas outras coisas, fazer, mas assim, que esses espaços sejam pensados para todos, né? Que todos possam participar. Senão não vão sair de casa. É difícil. A gente está caçando atletas, assim, caçando pessoas na rua. Eu abordo pessoas cadeirantes, eu vejo, eu abordo, assim, na cara dura com os outros, né? E pergunto. Vou atrás de escola. Se eu fico sabendo que numa escola tem um aluno X lá, eu vou até a escola, pergunto, sou professor de educação física, existe esporte, tá? E tento falar com o professor da escola também, né? Aqui em Portão tem professores que eu comecei a pegar essas crianças para ir para as competições, depois que eles já foram para a competição, ganharam medalha e voltaram, o professor chegou, mas eu posso fazer alguma coisa para ajudar? Por quê? Porque eles também se sentiam meio desassistidos, assim, o que eu posso fazer? Qual a modalidade que eu posso desenvolver com eles? Então, que tipo de treinamento eu posso ajudar? O legal foi que, assim, eles tiveram esse interesse. Depois que os atletas conseguiram, mas, assim, falta um pouco também, né? Eles têm uma insegurança também, tem isso. Os pais também têm isso. Às vezes o pai chega na escola, eu quero que cuide. Aquela famosa, o filho não pode voltar sujo, tá com a roupa limpa. Ele tem deficiência, tem que cuidar isso, cuidar aquilo. Tem todo esse espectro familiar também de proteção, que às vezes dificulta esse desenvolvimento, né? Na área da educação física. Eu estou vagando entre educação física e cognitivo. Mas eu acho que melhorou. Quanto a essa proposição que fizeram ali, tomara que não seja um retrocesso, né? Porque a gente trabalha com isso. O pessoal fala muito de APAI nesse momento, de quando tem essas interações ou não. Mas, por exemplo, a nossa APAI trabalha com inclusão na escola. A gente quer que os alunos vão para a escola convencional. O que acontece realmente é que vão lá, a família se sente desamparada, o aluno se sente escanteado e eles acabam pedindo para voltar, porque eles se sentem acolhidos, valorizados. Até porque depois que passa da idade dos 17 anos, né, que é obrigatório, eles ficam, Deus dará, não tem escola, não tem nada. Se essa escola que eles dizem que é uma escola para a vida toda, é muito importante a pessoas com deficiência intelectual, coisa que não tem muitas opções. A gente trabalha com oficinas profissionalizantes, a gente direciona para o mercado de trabalho, que às vezes vem perguntar para nós. E é um acolhimento realmente, né? Então, a nossa preocupação não é nem só com a idade escolar de até 17 anos, mas o pós, né? E isso se aplica muito à pessoa com deficiência intelectual, né? Porque, como eu disse, amputados, cadeirantes, PCs, muitas vezes o cognitivo é preservado, eles conseguem se desenvolver melhor. Mas eu volto a dizer, a professor de educação física é importantíssimo, porque o esporte é uma ferramenta, como ele colocou, mas é uma ferramenta que transforma a pessoa, que faz ela ter consciência do seu corpo, das suas potencialidades, e que ela é uma pessoa como qualquer outra e ela pode se posicionar. Então, o esporte é uma ferramenta e é muito importante. Tá? Não sei se eu consegui responder mais ou menos o que eu queria,
mas eu falo porque eu vejo esses atletas participando das Paralimpíadas Escolares, do Circuito Brasil, e eu vejo que eles, a palavra assim, ó, eles têm consciência de que eles podem sim, eles têm condições. Certinho? Certo, Paulo, muito bom, obrigado. Olha só, Andressa, vou interromper aqui, eu tinha levantado a mão até para fazer uma questão, mas a Catiúcia colocou aqui no chat, e eu acho que tem muita relação com essa, não sei até se o Tobias perguntou por causa disso, né, mas a Catiúcia perguntou aqui às 11h37, bom dia, gostaria de saber o posicionamento dos nossos convidados sobre o novo decreto do governo federal. Como eles entendem o impacto no esporte do decreto, né, 10.502 de 2020, que fala disso, né? Ele desobriga, não lembro, mas suspende a aplicação, né, da Política Nacional de Educação Especial. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que de alguma forma vocês já falaram, mas se vocês quiserem pontuar algo sobre esse decreto, acho que seria importante. Ele é um decreto totalmente exclusivo, né? Ou seja, ao invés de ser inclusivo, a gente ainda está lá no GTT, o Mandarino, a gente conversou essa semana, foi esse decreto, acho que saiu quarta ou quinta, não me lembro, agora foi essa semana, né? E a gente está, inclusive, se mobilizando, né, para tentar fazer uma carta de repúdio a ele, para que a gente possa se posicionar enquanto GTT vinculado ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né? Então, na realidade, ele é um retrocesso naquilo que a gente, a sensação que eu tenho é que a gente caminha, né, 2 passos e dá 10 para trás, né? Parece que é uma coisa que tem uma intencionalidade, né? E aí, pegando o gancho, e acho que tem a ver com o assunto, em relação às escolas, né? Eu costumo dizer que um país que não tem política de esporte, ele não poderia sediar nem Copa do Mundo e nem Olimpíada, né? Aí vocês vão dizer, tá, mas o Brasil tem uma política de esporte. Tem, mas não é aplicável, tá? Então, claro que isso aqui é uma frase forte para a gente depois discutir, né? Não é que não posso fazer, mas teria que ter coisas muito anteriores. E o que eu vejo? Que a base toda está na escola. E a escola hoje apresenta dificuldades que eu não preciso entrar aqui nesse segmento, porque todos sabem o quanto as escolas têm dificuldade, né? Públicas, inclusive privadas, no que tange a questão da deficiência e dos alunos com algum tipo de deficiência. Se a gente pegar qualquer escola particular hoje, tu vai lá com o teu filho que tem algum tipo de deficiência, a escola aceita, mas a maioria delas não tem a mínima condição de receber os alunos, principalmente os cadeirantes, questão da acessibilidade. Não vou falar nem do resto, estou falando de coisas simples. A tua escola é inclusiva, aceita crianças com tipo de deficiência? Sim, nós temos isso, nós temos aquilo, a gente chega lá, não tem elevador, a criança não tem acesso ao pátio de cima, por exemplo. Mas a escola é toda plana, as cadeiras de roda não passam na porta. Estou trazendo alguns exemplos, tá? Então, assim, ó, voltando para não fugir da questão da formação inicial e do professor de educação física. Se tu chegar hoje em qualquer escola, seja ela pública ou privada, poucos, e já melhorou, né? Sempre é importante ressaltar que já melhorou, mas poucas escolas têm pelo menos 1 ou 2 atividades voltadas para pessoa com deficiência durante todo o ano letivo. Se a gente pegar, a maioria das escolas hoje trabalham em trimestres. Se eu pegar 3 trimestres e eu fizer uma atividade, seja de qualquer modalidade, de educação física, de esporte adaptado, nas aulas, se eu fizer uma no primeiro trimestre, outra no segundo, outra no terceiro, já está ótimo. Aí os professores dizem, eu não faço porque eu não fui capacitado para. Bom, meu amigo, como a gente falou lá do currículo, o currículo é generalista. Se tu acredita que aquilo seja importante, mesmo que tu não tenha alunos com deficiência, mas aqueles alunos que não têm deficiência possam ter a vivência e a noção, né, das pessoas que têm deficiência, tu já está contribuindo para a formação pessoal, que é o mais importante em tudo isso que nós estamos falando nesse sábado de manhã, correto? Então, o professor, aí, por exemplo, eu sou do futsal e do futebol, tá? Lá na minha formação original. Como é que eu consigo, lá na minha aula de educação física, dar aula de vôlei, basquete, handebol? Porque eles são mais conhecidos. Handebol, agora que passa na TV. Então, quer dizer que tu te capacitou e foi lá buscar. Por que tu não vai lá e faz uma atividade de vôlei sentado? De atletismo para cegos? Entende? Arremesso de peso para cadeirante. Por quê?
porque tem que ter uma boa vontade, tem que ter uma empatia, uma palavra que está em moda hoje, nos tempos de pandemia, tem que ter uma empatia para isso. Falando da questão das escolas, né? Todo aluno cego, né? E eu acompanhei alguns nessa minha caminhada, de que hoje estão trabalhando são atletas de alto rendimento, passaram pelo Santa Luzia, a maioria de vocês conhece aqui em Porto Alegre, é uma escola que até 10, 8 anos atrás, eu não sei o espaço temporal, é uma escola exclusiva para alunos cegos. E lá tinha o professor Dodô, a referência dos atletas cegos. Hoje, todo atleta cego, né, que estudou no Santa Luzia passou pelo Dodô, porque o Dodô era o cara que pegava e fazia isso que o professor falou, ia lá incentivar, só que era uma escola exclusivamente para cegos. Aí depois ela abriu para alunos com deficiência e alunos sem deficiência com qualquer tipo de deficiência, correto? Se a gente pegar na perspectiva de que os alunos cegos poderiam desenvolver um potencial para participar de esporte de alto rendimento, foi ruim. Se a gente pegar que as pessoas convivendo com alunos com qualquer tipo de deficiência e essa relação evolui as pessoas não só no esporte, mas na formação, foi bom. Então, isso é uma discussão que não tem fim. Depende do objetivo. E tudo tem dois lados se não tiver 3 ou 4. Então, eu trago sempre esse exemplo do Dodô e do Santa Luzia, porque vários atletas hoje que jogam, por exemplo, futebol 5, passaram por lá. E agora não existe mais espaço, até porque o Dodô se aposentou. Falando de política pública, né? E aí, quando eu fiz a pesquisa de doutorado, eu peguei o Ricardinho, que é o Ricardinho é o nosso Pelé aí do futebol 5. A maioria de vocês deve conhecer já deve ter visto o vídeo dele, ele faz coisas espetaculares. O Ricardinho tinha 18 anos e ele recém tinha começado na seleção brasileira, e um dos indivíduos que eu pesquisei foi o Ricardinho. Então, ele morava lá na Restinga e a gente pegou um ônibus aqui no IPA, né? E eu fui com ele, acompanhando ele durante o trajeto todo do ônibus. O que a gente verificou? Né? Que as pessoas são altamente solidárias, né? Eu não me fazia de acompanhante dele, eu nem sentava do lado dele, sentava em bancos diferentes para ver qual seria a reação das pessoas e como ele se virava naquele trajeto até a casa dele, que é muito longe. Para vocês terem uma ideia, para quem não conhece Porto Alegre, a Restinga fica daqui do centro, o Edinaldo morou lá perto, fica 25, 30 quilômetros, tem que pegar 2 ônibus. As pessoas são altamente solidárias, né? As pessoas, na maioria, tentam ajudar, né? E a noção que essas pessoas desenvolvem, né, de outros aspectos que não seja a visão é impressionante, tá? Paralelo a isso, nessa mesma época, os ônibus, tá? Isso aí foi 2008, 2009, os ônibus, 2009 para 2010, os ônibus, eles só tinham um ônibus para cadeirante, que a gente chamava o ônibus da telecena do Silvio Santos, só de hora em hora. Isso melhorou muito. Agora, os ônibus todos são obrigados a ter a questão da acessibilidade. Claro que tem vários que não tem, porque não tem fiscalização. E aí voltamos à questão da política pública, né? Que não existe. Então, muitas coisas... A questão da acessibilidade no cordão da calçada. Hoje, para o cadeirante andar em Porto Alegre, é uma aventura, porque as calçadas são tudo quebradas, tudo arrebentadas. As ruas internas, as ruas principais, tem até um bom nível para o cego, para o cadeirante, tem a rampa de acesso. Isso melhorou bastante. Só que o cadeirante ele não anda só nas ruas principais, ele anda nas ruas secundárias também, ele tem que chegar na sua casa. Então, hoje, a pessoa para sair de casa, para praticar algum tipo de esporte com autonomia, é quase impossível. Né? E é isso que se quer, que o deficiente tenha autonomia para chegar nos locais, né? Porque senão ele precisa sempre de alguém para carregar, ou para levar, ou para buscar. E isso não, é impossível hoje na nossa sociedade. As pessoas trabalham, Claro, quem consegue, maravilha. Então, voltando só para fechar, a questão da escola hoje é um problema, porque os professores não estão preparados e não querem. Muitos não querem. Alguns não têm conhecimento, outros não querem trabalhar com esse público, o que também acontece muito, pessoal. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. Tem muitos professores, colegas nossos, que não têm interesse nenhum em trabalhar. Só que quando ele vai dar aula na educação física regular, ele tem que dar aula para todos. Ele tem que dar aula para todos. E o meu lema, né, é uma frase que eu sempre uso.
mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com algum tipo de aluno seu com algum tipo de deficiência, seja na academia, seja na escola, né? Seja no clube. Então, mais do que nunca, a gente tem que se apropriar dessa ferramenta e trabalhar com esse público. Minimamente. Faz 3 aulas no ano. Faz 6 aulas. Se a gente pensar que o ano tem 52 semanas, vamos pensar em 40 semanas aí. 6 aulas para 40 semanas, são 2 aulas por semana, são 80 aulas. Vamos botar 8, 10%. 8 aulinhas já seria uma experiência magnífica para trabalhar com esse público. Tá? Então, a minha percepção é nesse sentido. Muito bom. Eu estava pensando uma pergunta mais relacionada a essa fala, professor Leandro, que a gente, quando fala em inclusão, parece que a gente tem que trabalhar os esportes inclusivos, as atividades inclusivas, só quando tem pessoas com deficiência, né? E eu acho que é muito pelo contrário, assim, a gente precisa trabalhar independente se tem, justamente para as pessoas poderem vivenciar essas experiências de todas as maneiras possíveis, né? E também, como tu falaste, tentar se colocar no lugar do outro. Então, isso é trabalhar a inclusão nessa sociedade, né? Que, por diversas vezes, é extremamente exclusiva, né? Exclui as pessoas, né? Uma delas é essa questão da lei que a Catiúcia colocou, né? E aí a gente está no final, como o Augusto disse, a gente fica com gostinho de quero mais, né? Mas assim, eu fiquei pensando outras coisas também, por que existe essa separação, né? E os prós e contras dessa separação, a gente poderia ficar falando muito sobre isso também, né? Mas enfim, não sei se mais alguém gostaria de colocar alguma coisa. Eu vi que o Lucas fez um comentário, o Matheus também ali. Eu não sei se alguém consegue falar por mim, que eu estou no celular e fica ruim. Pode ser, Andressa. Eu tinha já estava como levantada, um comentário, Augusto. Assim, e aí eu já leio aqui. O Lucas colocou aqui: muitas vezes nós, professores, parecem se frustrar no que fazer para incluir, como fazer para adaptar tal esporte ao movimento, mas o simples fato de se pôr no lugar da pessoa, ter essa empatia, ajudaria muito mais. Acho que vai bem aí ao encontro do que o professor Leandro estava falando. E o Matheus Santos colocou que só uma observação: no PEI aprendi muito a realizar atividades de atletismo e outros esportes também adaptados. A importância da instituição nisso realmente é muito relevante para os professores. Então, alguns comentários aqui da galera. O que eu ia comentar assim rapidamente, um outro dia falando com o professor sobre atletismo, eu já comentei um pouco isso. Quando a gente vê o exemplo lá do professor Paulo nos contando que ele vai nas escolas, ele vê a menina cadeirante lá no Big, sai atrás e procura a escola e tal. Quando o professor Leandro conta a história do professor Dodô lá de determinada escola, né? Eu, assim, aí é bem pessoal, assim. Eu acho que, são heróis, assim, que conseguem fazer esse esporte acontecer, mas são os maiores exemplos da falta de política pública, né? Não sei se vocês concordam com isso, professor Paulo, porque, assim, essa menina que está na escola, se existisse uma política da escola encaminhar para determinado espaço, ter um processo todo disso, até porque o professor Paulo ele vai conseguir ir em 2 escolas, ou assim, ele não vai ter passado, se ele chegou meia hora depois no Big, ele não vai ter encontrado aquela menina. Então, as oportunidades que essa menina teve, ela não teria. Tá meio que jogado ao acaso, assim, ou a capacidade de uma pessoa só de fazer isso, né? Ir em uma escola, em outra, conversar com professores, convencer o pai, convencer a mãe. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, cada vez que eu escuto essas histórias de professores que fazem isso, eu fico sempre admirado, mas ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto isso é o atestado da falta de políticas públicas, né? Não sei se Paulo e o Leandro queriam falar um pouquinho sobre isso. Paulo. Concordo, porque assim, o que eu sinto hoje é que nós temos realmente professores pontuais, né, nas áreas, né, pode ser o Felipe de Pelotas, a Fernanda do Esporte Mais, a Cláudia Romero ali no Novo Hamburgo. Nós temos muito pontualizado, né, o que é ruim, porque tem uma pessoa, se aquela pessoa sai do cenário, parece que fica um buraco aberto, realmente, isso é complicado.
Quanto à escola, por exemplo, a escola lá que eu fui da Kathleen aquela vez, só para colocar, ela acabou sendo campeã brasileira do Paracergs 2 anos, e ela foi vice-campeã brasileira das Paralimpíadas Escolares no primeiro ano que ela participou. Então, o que a gente falou, foi uma oportunidade na vida que ela teve, que ela nunca teria, né? E aquilo ali muda a vida. Rapidamente, assim, ó, ela, por exemplo, ela tinha que tomar medicações e coisas, tinha todo um processo para tomar medicação com o pai, com isso, com aquilo. E a mãe dela estava junto lá em São Paulo, e eu lembro que a mãe falou uma vez, disse, eu vou lá em cima porque eu tenho que fazer a missa para ela tomar a medicação agora, que ela, né, ela chegou lá em cima, Kathleen, vamos lá, nós vamos ter que tomar medicação, e a menina, a Kathleen chegou e disse assim, já tomei, sozinha. E a mãe falou isso para mim depois, assim, emocionada, assim, professor, por quê? Porque a Kathleen viu outras crianças com a mesma deficiência que ela, ou com mais deficiência, e ficou impressionada. Se eles conseguem fazer isso, eu também consigo. Ela se parou de se colocar num processo de dependência, de tudo, mas, ao mesmo tempo, eu vou concordar com o senhor Leandro, né? Falta muita coisa ainda para eles terem essa independência, essa autonomia, né, de poder ir para o lugar sozinho. É complicado, é uma situação que, na verdade, a gente se apaixona e fica doido com tanta coisa que falta ser feita ainda, né? Mas a gente precisa, não adianta, a gente vai tentar fazer de tudo. A própria Unicinos, que eu disse assim, eu fui tentar levar uma competição ali esses tempos, né? E a primeira coisa que me barrou foi a acessibilidade dos cadeirantes, né? Porque tem aquela escadaria toda ali. A única entrada seria pelo... Daria para fazer, claro, né? Lá por trás, lá pelo estacionamento, né? Mas para te ver. E outra, aqui em Portão mesmo, foi construído um espaço novo. Nós fizemos o primeiro campeonato estadual de bocha paralímpica, né? 48 atletas cadeirantes aqui em Portão. Até assim, ó. Depois eu queria os contatos de vocês, tudo, porque assim, quando tiver esses eventos, eu gostaria de pelo menos colocar para vocês, se alguém tiver interesse de poder ir, para vivenciar, para participar, até para fazer uma formação de arbitragem de bocha e participar ativamente de uma competição e vivenciar com essas pessoas da bocha ou do atletismo, ou sei lá, sabe? Porque eu acho que assim, ó, o in loco é fantástico. Né? Quando tu está na presença, olhando, é diferente. É uma coisa a gente falar, comentar, falar eventos que aconteceram, falar coisas que aconteceram, é muito bom, mas assim, tu vivenciar aquilo presencialmente é fantástico. Tu pode estar atuando junto, tu vai estar... Eu tenho colegas aqui que foram como estagiários lá nas Olimpíadas estaduais e nacionais dos Rapazes, que ele já quer trabalhar lá comigo. Eu disse, tô se formando, né? E eu vi que ele tem aquela disponibilidade, aquela vontade, aquele prazer de fazer as coisas. Então, tu nota as pessoas que têm um perfil que vão conseguir desenvolver esse serviço. Mas assim, ó, por exemplo, foi montado um espaço novo aqui em Portão. Nós vamos fazer a bocha ali, perfeito, vou montar, montei tudo. Foi feito banheiro adaptado, casando com o que o professor Leandro falou. Aí eu cheguei e olhei, tá, mas e o palco? Só tinha escada. E aí o presidente da FADERS, o professor Marquinhos, né, Marquinhos Lang, tá, Marquinhos vai vir, eu vou fazer o quê? Vamos carregar ele para cima do palco? Não, né? Fizemos toda uma estrutura embaixo, porque o palco não tinha acessibilidade, então os cadeirantes não poderiam subir no palco. Quer dizer, um troço novo, pensaram nos banheiros, nas entradas e tudo, mas não tinha acesso ao palco. Quer dizer, falta, sabe, essa visão. Eles pensam, mas eles não têm a visão do todo e às vezes não se informam também, né? Eu disse, tem que fazer uma adaptação. Né? A primeira coisa que eu vi, eu cheguei no espaço, eu vi que não tinha acesso ao palco. Tá? Mas é isso, tá? Obrigado de novo, eu sei que nós estamos estourando o tempo, né? Eu ia só, antes de passar para o professor Leandro e falar sobre isso, eu me dei conta de uma experiência nossa agora, né? Mais a Andressa e o Tobias que fizeram esse processo de correr atrás dos convidados. E, assim, quando a gente pergunta para professores da área, assim, quem são as referências aqui na nossa região que trabalham com isso, é isso que o professor Paulo citou, esses nomes, são 4 ou 5 nomes, então acho que isso, né, diz muito, né, da importância de ter mais gente envolvida e do papel que essas pessoas têm, né, então várias pessoas contatadas acabam na mesma lista, assim, professor Paulo, professor Leandro, professora Cláudia, então sempre e são poucos, se a gente pensar no universo aqui do que a gente tem de instituição só na nossa região e no nosso estado, né? Mas só para fazer um complemento, passo aí para o professor Leandro. Essas pessoas como o Paulo, como a Cláudia, eles não são professores, são heróis. São heróis. Bom, então, assim, para trazer um outro cenário para a gente discutir, a gente poderia ficar aqui debatendo e trocando ideias, mas enquanto a gente não tiver uma política, e a gente também tem que pensar
se a gente pensar no marco histórico, essas questões sempre tiveram em pauta. Só que eu vejo que agora, pelo menos elas estão sendo oportunidade para a gente discutir, então a gente também tem que tirar pontos positivos disso. Há 10 anos atrás era impossível a gente fazer um seminário, um bate-papo como a gente está fazendo aqui. Há 10 anos atrás não teria, as pessoas não estariam conversando sobre isso. Então, nós acho que já avançamos bastante. E enquanto não tiver uma política, né, eu volto lá, um país que não tem a política de esporte, quando não tiver uma política pública, a gente vai ter pessoas isoladas, que são pessoas que tiveram contato com o esporte adaptado e que, a partir daí, se apaixonaram, são apaixonados, são pessoas que abnegadas, são pessoas que poderiam estar fazendo outra coisa e se identificam, claro, que é a profissão, né? Ninguém está aqui dizendo que é menos importante. Não, são pessoas que visualizaram ali uma oportunidade, inclusive, de ajudar as pessoas, né? Então, a questão da política está muito clara em relação a isso. A questão dos currículos também tem se discutido bastante, já melhorou bastante. Mas aí vamos pegar para a gente refletir aqui agora. Um ambiente que todos nós conhecemos, tá? Que é a academia, né? Eu sempre gosto de dar uma estocada nesse segmento para que a gente possa debater. Qual é a academia que vocês conhecem, né? A maioria de vocês já frequenta ou vai frequentar, que tenha um leg press que possa comportar uma pessoa com 160 quilos. Não existe aparelho adaptado para pessoa obesa. É a pessoa obesa, entre aspas, né? Tu olha, o cara é obeso, o indivíduo é obeso, mas ele não entra nesse segmento, né, do esporte adaptado, mas ele não deixa de ser um excluído, porque o obeso ele não vai na academia, pela questão do aspecto social, que ele se sente excluído, porque ele já se sente inferiorizado, e mesmo que ele seja uma pessoa com uma autoestima elevada, que ele não dê bola, que ele tenha 160, 170 quilos, ele não consegue entrar nos aparelhos, como é que ele vai ir na academia? Ele não consegue passar na roleta do ônibus. No ônibus da lotação que tem aqui em Porto Alegre, aquele banco, ele precisa de 2 bancos para sentar. Então, isso que o professor falou, às vezes a gente faz obras públicas, com dinheiro público, com recurso vultuoso, e a gente não chama nenhuma pessoa com deficiência para ela ir lá e dar o palpite, essa rampa aqui não dá. Aqui no IPA a gente reformou um ginásio, e fizemos uma rampa. A primeira vez que a gente levou os cadeirantes ali, inclusive para inaugurar o ginásio, o cadeirante ele não conseguia subir sozinho na rampa, porque ninguém foi lá e viu o cara. Para ele subir na rampa, ele tinha que ser um cara bombadão, tivesse músculos fortes, e mesmo assim acho que ele não queria subir. Numa instituição que se diz inclusiva, que gastou recurso para fazer aquilo ali e fez errado, porque ninguém perguntou. O engenheiro não foi lá e perguntou, tem as questões de normas aqui de acessibilidade, tem as questões de normas aqui, o que pode, o que não pode. Será que um cadeirante consegue subir aqui? Olha, estou falando da minha instituição, que gastou recurso, a rampa está lá até hoje, porque ninguém foi lá e quebrou a rampa e adaptou. Então, é uma série de coisas, né, que começa lá na escola, né, que perpassa todos os segmentos. Agora, para finalizar, da minha parte, pelo menos, importante é o seguinte, que estão se discutindo isso e já melhorou. Falta muito? Falta, sem dúvida. É um caminho muito árduo, né? A gente vai precisar de mais profissionais capacitados, a gente vai precisar de mais espaços abertos para que a gente possa trazer esse público, né? E agora vai sair em seguida aí os números do censo do IBGE. Tá? Em 2000, o Brasil tinha por volta de 160 milhões de habitantes, 170. Vamos botar 160, 170. Nós tínhamos 14,5 pessoas com algum tipo de deficiência. Em 2010, a gente passou para 180, 190 milhões, beirando ali os 195 milhões. Continuamos com 14,5% de pessoas com algum tipo de deficiência. Vai fechar agora a população, certo, em 220 milhões. E o percentual deve ficar o mesmo. Ou seja, a população está aumentando e o percentual está mantendo. Mas o público com algum tipo de deficiência, com qualquer tipo, está aumentando muito. Então, mais cedo ou mais tarde, nós, profissionais de educação física, vamos se deparar com alguma pessoa que vai vir nos procurar para a gente trabalhar com ela, seja na escola, seja fora da escola, com algum tipo de deficiência.
Obrigado. Show. Muito bem, professores, convidados. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Tudo aqui é muito rico, né? Eu fico pensando e imaginando e ouvindo as coisas, a gente fica até angustiada, né? Eu estou me sentindo assim. E fazendo uma autoavaliação de quantas vezes eu também, enquanto professor de educação física, não consegui dar conta do esporte inclusivo, assim, eu faço uma autocrítica também. Eu acho que isso é super importante, sabe? E esse espaço aqui está sendo um espaço muito rico nesse sentido, para que a gente possa repensar as nossas práticas também, né? Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, já é 12:10, né? Para a gente poder dar encaminhamento a ir finalizando o nosso encontro de hoje. Eu só queria lembrar que quem não assinou ainda a presença, que o Lucas colocou várias vezes ali no chat, então, né, lembrar de abrir e assinar ali, se o Lucas puder colocar de novo. E já deixo aqui meu agradecimento, e acho que foi, assim, espetacular, foi muito bom mesmo. Muito obrigado ao professor Leandro, professor Paulo, e, enfim, acho que foi uma manhã muito rica. Queria agradecer também ao professor Mandarino, né, que nos ajudou muito para que a gente conseguisse construir aqui, fazer as perguntas, os temas, o contato com vocês, né? Não sei se o professor Mandarino gostaria de comentar, de falar alguma coisa. Então, assim, primeiro parabenizar, né, novamente. Eu não sei o que aconteceu, que eu tô sem o vídeo, né? Eu acho que não tá aparecendo o vídeo, né? Não. Mas estamos ouvindo, Mandarino, tá bom. Então, assim, parabenizar, né, o movimento que o PEI fez, tá? E dizer, assim, que nós tivemos duas falas, assim, extraordinárias, tá? Tanto do Leandro quanto do Paulo, tá? E certamente elas contribuem bastante, tá, para esse processo formativo, tá, que está posto para os alunos e as alunas, tá, e para nós também, já professoras formadas, né, e que olhamos para a questão do esporte, para a questão da inclusão, tá, de uma forma em que a gente tenta resolver, encontrar, tá, soluções, tá, busca experimentar, então, novas experiências. Tá, então, tudo isso é extremamente transformador, tá, em cada um de nós. Tá? A gente escuta ali a questão do Paulo, a questão do Leandro. Tá? Isso aconteceu comigo quando trabalhei com os alunos com deficiência intelectual nas escolas especiais. Tá? Então, só dizer para vocês que vocês nos oportunizaram hoje, né, o grupo do PEI, tá? Foi uma manhã extremamente importante, tá, para que a gente vá além, tá, desse processo formativo, né, que ocorre somente nas disciplinas. Então, o que nós escutamos, que nós tivemos a oportunidade de ter contato, sim, é algo que a gente tem, depois que encerrar, né, refletir, né, pensar o que eu estou tirando, o que eu estou levando, né, disso que os professores nos trouxeram. Tá? Então, parabéns aí para todos. Todas. Professores, assim, ó, eu vou ter que me ausentar, porque vou ter que ir a Novo Hamburgo ali, mas eu queria agradecer a participação e queria me colocar à disposição também, né, você tem meu contato. O professor Leandro também, a gente podia trocar uma ideia, né, conversar mais ali também.
e dizer que eu estou à disposição. A gente pode pensar em coisas ano que vem, no outro, né, e desenvolver, né? Principalmente São Leopoldo, município, pensar, né, política pública do esporte ali para tentar achar essas pessoas com deficiências e não precisar ficar caçando elas, né, ou encontrando por acaso, né, mas que a gente consiga que eles tenham acesso a essas oportunidades e possam procurar essas alternativas, tá bom? Queria agradecer muito a presença e estou muito satisfeito. Eu acho que foi produtivo, bacana, que a gente consiga evoluir, né? Sempre mais esse nosso público e que eles não sejam o nosso público, seja o público de todos, né? Somos todos o mesmo público. Bom, eu gostaria também de agradecer aí a oportunidade, né? Deixar aqui minha saudação a todos os que estiveram aqui conosco nessa manhã. Um momento sempre de troca é importante, né? Estou à disposição também para falar, sempre que for solicitado para falar sobre esse assunto, estou à disposição. Gostaria de, antes de me despedir aqui, informar, né, e depois quero passar para a Andressa, que foi a pessoa que me deu o contato, que teve contato comigo, se a gente puder passar para vocês divulgarem, nos dias 16 e 17 de outubro agora, o GTT Inclusão e Diferença, que eu e o Mandarino participamos lá do Congresso Brasileiro de Ciência e Esporte, vai fazer um evento gratuito online, virtual, né, com 4 mesas, né, com pessoas de todo o Brasil sobre o tema, né? Então, uma oportunidade também da gente ter outros olhares, outras ideias, outras perspectivas no segmento da educação física adaptada e do esporte adaptado. Então, vai ser agora em outubro, 16 e 17. A gente começa dia 16 de tarde e noite e sábado de manhã e tarde, para contemplar as pessoas, os alunos da graduação de todo o Brasil que tem aula de manhã, às vezes não pode entrar em todas as mesas. A gente vamos fazer 4 mesas, né? E acho que vai ser bem uma experiência bem importante, nosso primeiro evento também. A pandemia, que nos tirou tantas coisas, pelo menos nos aproximou nesse segmento de fazer algum evento de forma virtual. Então, muito obrigado. Agradecer aí a Andressa pelo contato e seu grupo de trabalho, professor Mandarino, professor Edinaldo, e muito obrigado. A gente que agradece, professores. Eu tô com a minha internet meio ruim, eu não sei se o Augusto e a Andressa já fizeram, mas eu vou também fazer a saudação e agradecer a participação do Leandro e do Paulo e fazer um comentário em cima do profissional, né, do professor de educação física, que a gente percebe que às vezes também tem a questão da zona do conforto, né, e fica essa dica depois de tudo que vocês falaram, que corre atrás, busca, porque eu passei pela experiência de uma especialização, jogar goalball, vôlei sentado, e, cara, é muito bacana, tu consegue não trabalhar apenas com a inclusão, né, tu consegue trabalhar com todo mundo junto, e é meio que um apelo, assim, para quem está participando hoje, que ainda é acadêmico, não, saiam da zona de conforto e busquem, corram atrás, porque faz a diferença mesmo, a gente sempre buscar coisas novas dentro da nossa área, né. Valeu, professores. Só queria dar um recado antes de passar para a Andressa, que eu coloquei no chat aqui, até que é para ficar registrado, né? É importante, o evento que o professor Leandro falou, tá? O link aqui já para o GTT e para o evento do CBCE. Certo. Show de bola, Augusto. Então, que bom. Agradecer a participação mais uma vez. E eu acho que é super importante a gente seguir se falando, né, para fortalecer ainda mais tudo isso que a gente conversou aqui. E obrigada pelo convite, obrigada por tudo que a gente conversou aqui, pelas contribuições, por todo mundo que conseguiu estar aqui nesse sábado chuvoso. Que bom que a internet deu tudo certo, né? Não, eu achei que ia dar problema, que bom que não deu. E eu particularmente falando, saio muito feliz dessa manhã de hoje, assim, desse encontro. Obrigada, pessoal. Beleza. Bom fim de semana para todos. Valeu pela presença. Pessoal, valeu, obrigado. Tchau, tchau, parabéns. Tchau. Tchau.